Paz de Deus, irmãos do grupo musical CCB-RS. Hoje, dando continuidade aos vídeos do Manual de Orientação Orquestral, falaremos do violoncelo. O violoncelo, ou cello, como conhecemos, ele é um instrumento da família das cordas, sendo da família dos violinos. A sua criação se deu por volta do século XV e se atribui a Andrea Amati. Este veio derivado da viola da gamba, a qual na época tinha uma caixa quadrada e se tocava apoiado com os pés, assim como o violoncelo hoje. Na época não existia o espigão. O espigão, essa peça que vemos aqui, a qual apoia no chão para tocar, ela foi introduzida ao violoncelo por volta do século XVIII. As madeiras utilizadas são as mesmas do violino e da viola, sendo para o fundo as faixas laterais e o braço é maple, o tampo superior é átiro, o espelho normalmente se faz em ébano, que é uma madeira extremamente dura. Por causa do atrito das cordas, ele não pode desgastar muito rápido, né? Temos as cravelhas e o estandarte, a qual pode ser também de ébano, pode ser de jacarandá, caviúna, maple. Existem várias madeiras que pode ser feito. Temos também o estandarte acústicos, que é um estandarte metálico, que ele melhora um pouquinho a qualidade do som. O espigão ele pode ser de ferro ou pode ser de fibra de carbono. Esse que eu uso é um espigão de fibra de carbono. É extremamente leve, deixa o instrumento muito leve, muito fácil de transportar. O violoncelo ele é um instrumento grave, tem as suas cordas. A primeira a corda Do1, depois nós temos Sol1, Ré2 e Lá2. A sua afinação é o Lá2. Sendo assim, ele executa a voz do baixo. Ele é um instrumento na família das cordas, se encaixa um barítono, executando a voz do baixo. A sua voz secundária é a voz do tenor. O violoncelo, quando ele foi criado por uma necessidade de ter um instrumento de cordas nas orquestras sinfônicas da época, de-se um instrumento grave, né? A qual viesse preencher essa lacuna das cordas, de ter um instrumento que fizesse a voz do baixo. Ele começou a ter mais valor na orquestra sinfônica no século XVIII, a qual um compositor chamado Boccherini ele começou a criar partituras de orquestra sinfônica, sinfonias, a qual valorizava o som do violoncelo. E a partir daí começou a ter solos de violoncelo, a qual começou a aparecer na orquestra por volta do século XVIII. Nós temos vários músicos que tocam violoncelo, alguns famosos compositores. Nós temos as sinfonias para violoncelo de Bach, são 6 sinfonias, então é um instrumento bem interessante. Na nossa orquestra, o violoncelo executa, como já falei, a voz do baixo, e a sua voz secundária sendo a voz do tenor. A extensão do violoncelo ela vai desde o Dó1 até o Mi5, sendo assim, é o único instrumento que possui uma grande extensão, alcançando desde as notas mais graves até as super agudas na escala geral dos sons. O violoncelo, executando a voz do baixo, ele executa a voz do baixo natural, ou seja, ele não pode tentar executar o baixo na
oitava abaixo, assim como o tuba toca. Ou seja, ele não possui extensão para isso, ele vai até o Dó 1, né? Então, sendo assim, ele começa a tem que executar o efeito ping-pong, que é uma alternância indevida de oitava, né? Então, isso não pode acontecer, deve ser executado a voz ou baixo no natural. Falando da sua extensão, é um instrumento que o instrumento consegue alcançar toda a extensão da voz humana, ou seja, a voz humana masculina começa lá no Dó 1 e a voz feminina vai lá na região dos superagudos, é a região que o violoncelo consegue alcançar, que é até o Mi 5. Ele é o único instrumento, acredito eu, que consiga tocar o baixo na voz natural, o tenor na voz natural, o contralto na voz natural e o soprano também na voz natural. Tocando na oitava posição, se consegue executar o soprano na altura do violino, certo? Mas nós, nas nossas orquestras, nós devemos executar somente contralto baixo e tenor, certo? O arco do violoncelo, ele é um pouquinho diferente dos demais. O arco do violoncelo, ele muda o seu tamanho, ele é ligeiramente menor que o arco do violino e também mais pesado, por volta de 80 a 85 gramas, o qual o arco do violino é em torno de 60 gramas. Então ele é quase 50% mais pesado que o arco do violino. As madeiras são as mesmas, pau-brasil, ébano, a crina também é a mesma do violino. O que não podemos ter no violoncelo, né? Nós não podemos ter instrumentos coloridos, que não é recomendado pelo MO. Não podemos ter violoncelos de 5 cordas, que tem por aí. Não podemos tocar ele nas nossas orquestras da congregação. Também alguns fazem voluta em formato de cabeça de leão, em formato de cabeça de mulher. Isso também não pode. Uma curiosidade do violoncelo, é o único instrumento que tem 2 tipos de cavalete que pode ser usado, que é o cavalete belga, que é o que está instalado nesse violoncelo, e temos o cavalete modelo francês. Qual a diferença? O cavalete belga, ele dá o som mais potente um pouco, um som mais vibrante. O cavalete francês, modelo francês, dá um som mais suave. Essas são as únicas diferenças. E difere bastante o modelo, como podemos ver aí nas fotos. Nas nossas orquestras, o violoncelo ele senta atrás das violas. No posicionamento das nossas orquestras, ele primeiro senta os violinos, depois violas, depois violoncelos. O violoncelo, qual a clave que ele usa? Ele usa principalmente a clave de Fá na quarta linha. Se usa também a clave de Dó na quarta linha. Alguns métodos, como o Suzuki, ele tem algumas lições já na clave de Dó na quarta linha e a clave de Sol, né? Então essas são as claves do violoncelo. É isso, meus irmãos. Espero ter ajudado. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.